pessoal, estamos dentro do ferry indo embora de Colônia del Sacramento agora. Dentro de 1h30 estaremos na Argentina para começar o nosso tour por Buenos Aires. No, iban, pero de amigos de ella. Pessoal, chegamos aqui no meu quartito, uma pizzaria de 90 anos aqui em Buenos Aires. A gente esperou meia hora para entrar na pizzaria. Já dá para perceber pelo barulho o quanto está lotado. Tá? E simplesmente a gente está na expectativa alta que a gente vai mostrar para vocês. Então a gente terminou de comer a pizza, tá? É uma pizza um pouquinho diferente, ela vem um pouquinho mais cheia, mas é uma pizza muito saborosa. Ó, é uma pizza realmente muito saborosa e assim, aprovado, vale a pena vir visitar. Bom dia, pessoal! Começando o nosso tour por Buenos Aires. Começamos o nosso passeio em Buenos Aires por ela, a Casa Rosada, o edifício mais icônico de Buenos Aires, localizado na Plaza de Maio. Sua história começa no século XVI, quando a casa era o Fuerte de Buenos Aires, uma fortificação construída pelos espanhóis no período de colonização. Há várias teorias sobre a escolha dessa cor da casa, e uma das mais populares é que ela representava a fusão de dois partidos políticos rivais na época. Outra teoria propõe que a cor foi obtida misturando cal com sangue de boi, uma prática comum na época para proteger as paredes contra a umidade. Independente de qual seja a teoria correta, a Casa Rosada é um lindo monumento que vale a pena vocês virem conhecer. Então, acabamos de conversar aqui com uma moradora, né? Ela nos explicou exatamente o motivo desse monte de pedras aqui. E a gente vai observar que as datas, elas são datas aqui, né, da pandemia. 2020. Pessoas que morreram na pandemia e que foram homenageadas aqui na frente do governo em forma de protesto, né? O governo que foi atacado aí por furar quarentenas duras que foram impostas e um pouco de descaso, talvez, com a situação. Saindo da Casa Rosada, fomos direto para a Catedral Metropolitana de Buenos Aires, bem pertinho ali. Com sorte, ainda conseguimos presenciar a troca de guarda que acontece todos os dias dentro da igreja. Depois, seguimos pela Cali Florida e fomos conhecer a famosa e linda Galerias Pacífico. É um centro comercial super importante de Buenos Aires, inaugurado em 1896,
E ele tem uma arquitetura maravilhosa e reúne principais lojas da cidade. Nós não vamos comprar nada, porque não estamos precisando e o câmbio também não vimos muita graça em nada até então. Mas vale a pena conhecer, dar uma passadinha, porque ele fica aqui na Cali, Florida, que é onde pode-se fazer troca, né, do dinheiro e tudo. É uma rua próxima aqui de onde você vai estar. Então acho que vale a pena passar aqui para conhecer. É um super shopping, porém com uma arquitetura bem europeia, então que torna ele muito, muito, muito charmoso. Vale a pena dar, nem que seja uma passadinha rápida aqui. Saindo de lá, fomos conhecer uma cafeteria de 1912, a Confeiteria Ideal. Pessoal, paramos na Cafeteria Ideal, que é uma cafeteria de 1912. E como já tá na hora do almoço, a gente acabou pedindo pratos mesmo, ao invés de um café só. Eu pedi um tebone com saladinha e batata. Olhem a cara da comida. E o Ivan pediu um ossobuco, não sei mais. Com purê Com de purê. batatas. Exatamente. Agora Tem vamos. dica que o meu tá melhor. Daqui a pouco a gente vai mostrar a casa pra vocês. Meu marido é a pessoa que repete o filme, repete o restaurante, tudo pra não errar. E aí, ele pediu um churros pra não errar. Eu sou sempre julgada por errar, pedi esse doce diferente aqui. Vou provar agora pra vocês. A casquinha de suspiro. Tudo indica que eu vou gostar bastante. Suspiro mesmo. Achamos os pratos muito bem servidos, o ambiente extremamente acolhedor e o preço super justo por tudo que entrega. Pessoal, chegamos aqui no letreiro. Ó, tá bem aqui perto do obelisco, né? E tem uma pininha aqui ao lado que nós não vamos pegar, né, amor? Porque a gente já pegou as dicas de como tirar aqui na lateral, que fica muito bonito. Pega o obelisco, a bandeira. Não percam tempo de viagem com isso. Saindo do obelisco, fomos conhecer um dos teatros de ópera mais famosos do mundo, o Teatro Colón. Ele foi inaugurado em 1908 e é conhecido por sua arquitetura grandiosa e excelente acústica, sendo considerado um dos melhores do mundo. Junto a Mozart, completamente solo y a la izquierda, representan la música clásica. En el caso de Mozart, él es el único que les da la bienvenida al... Por eso este lugar es obra del último arquitecto y se basó en el Salón Dorado y la Sala de los Espejos del Palacio de Versalles, solo que a una escala muchísimo menor. Ahora sí les pido que volvamos al pasillo. Utilizado por los presidentes argentinos para eventos especiales, pero cuando empieza la nueva temporada. Pessoal, acabamos de sair aqui do Teatro Colón. Nós tínhamos duas opções, guia em espanhol e guia em português. Porém, ela está fazendo espanhol e colocou uma guia em espanhol, então ela sabe a história. Eu não sei de nada que eu Sabe ouvi. sim, porque eu traduzi tudo pra ele, então ele sabe também. E o que você achou do passeio? Eu adorei, gente. Super rico. A visita guiada durou 50 minutos. Achei muito legal. Conta toda a história do teatro. Vale a pena. Nós pagamos 20 pesos por pessoa. E é um grupo bem pequeno, a visita guiada. Acho que algo como 8 pessoas no máximo. Então, vale bastante a pena. O lugar é muito bonito. Muita coisa inspirada nas obras europeias. Tudo veio de fora. Muito legal. E se você vem, vale muito a pena fazer a visita guiada, porque ela vai mostrando detalhes, né? Como a porta onde as viúvas tinham que entrar, também mostra as salas
onde a mais alta sociedade de Buenos Aires podia frequentar. Então vale bem a pena. Vamos encerrar o nosso dia aqui em uma casa de tango. A nossa escolha foi a La Ventana, que é uma casa um pouco mais intimista. A gente já fez o pedido aqui do jantar, vou mostrar para vocês quando chegar. E o show começa às 21h, a gente vai gravar também para vocês verem. Nós pegamos um lugar aqui, ó, bem do ladinho do palco. Gente, a minha escolha foi bochecha de vitelo com um purezinho de batata. E a do Ivan? A minha vai ser um bife de chouriço hoje, porque eu acho que eu mereço. Só pra variar, né? Chouriço com batatas rústicas e saladinha. O pessoal acabou de chegar nas suas sobremesas. Tá? Aqui, ó. Eu pedi o flan, tradicional flan com doce de leite argentino. E ela pediu... O que é isso? Peras ao Malbec, não sei o que é, com uma bolinha de sorvete. Então tá bom. A casa tá cheia. Já vai começar o show. Vamos comer. Nosso passeio hoje começa no Jardim Japonês. Um local foi construído para melhorar as relações, né? Fortalecer as relações entre a Argentina e o Japão, numa visita que o príncipe fez aqui em Buenos Aires. A entrada do jardim é 4.500 pesos para não residentes da Argentina. E a gente considera que vale muito a pena a visita, porque é um lugar muito bonito, dá para tirar fotos maravilhosas, além de ser um lugar de muita paz, dá para dar uma desacelerada. Pessoal, chegamos aqui no Jardim de Rosas. Como vocês podem ver, acertamos a estação do ano. Simplesmente não tem nenhuma rosa ainda florescendo. Que estamos no inverno. Estamos saindo do inverno e... Mas o jardim é super bonito, super bem cuidado. A grama está extremamente verde. O Parque El Rosedal fica localizado no bairro Palermo e conta com mais de 18.000 rosas. É um lugar muito lindo que vale a pena visitar. Saindo do parque, fomos almoçar no renomado restaurante El Rodan, um restaurante que fica no hipódromo do bairro Palermo e que serve uma carne maravilhosa. Pessoal, acabou de chegar o nosso ovo de bife. Simplesmente a faca tá deslizando na cara. Essa aqui é o ponto. Para quem gosta dela, assim é só pedir ao ponto. Um espetáculo. 3/4 de cozido também, eles entendem se vocês falarem assim. Pessoal, chegamos no Distrito Arcos, é uma espécie de galeria, shopping mesmo assim, a céu aberto, e ele imita uma estação de trem. Vamos pegar churros mais uma vez. Gente, esse homem só quer saber de comer churros. Churros do Chaves. Já vi que tem uma loja da Nike, tem Lacoste, tem lojas de lingerie, lojas de livro. Acredito que deva ter muitos souvenirs também. E
O Ivan com os churros dele. Aproveitamos para caminhar nas ruas de Palermo, mas confesso para vocês que não vimos muita graça. Então, tomamos um Uber e voltamos para o centro para tomar um cafezinho. Pessoal, viemos conhecer o Café Tortoni, a cafeteria mais antiga de Buenos Aires. Pegamos uma filinha aqui, eles têm mais ou menos uns 10 minutinhos que a gente está aqui só e já somos os próximos. Nossas escolhas, pessoal, uma torta de café e chocolate. O Ivan pediu média luna e um canudinho de doce de leite. E café. Bom dia, pessoal, a gente está indo para Floralis hoje, né? Estamos aqui no Uber sem motorista, porque alguém esqueceu o celular e ela parou no último ponto aqui para procurar a pessoa. Bom, podia ser a gente, né? Podia não, porque eu nunca deixo de esquecer nada. Podia ser a gente, então a gente entende, compreende aqui. Aguardar um pouquinho. O nosso tour de hoje será no bairro Recoleta e nós começamos por ela, a famosa Floralis Genérica, cartão postal famosíssimo de Buenos Aires. E o nosso segundo ponto turístico do dia é a Faculdade de Direito, que fica exatamente do lado da Floralis Genérica. Gente, é só atravessar a rua e nós não vamos entrar, não acredito, acho que nem tem como entrar, mas a construção é muito bonita e daqui de baixo eu acredito que vai dar uma foto muito linda. Então, vale a pena. E bem no quarteirão da frente da Faculdade de Direito tá o Museu Nacional de Belas Artes aqui de Buenos Aires. E a entrada é gratuita, então a gente vai parar aqui para conhecer. Estamos aqui no cemitério da Recoleta. É um cemitério que tem ingresso para turistas, né? E gente de todo mundo vem aqui conhecer por causa das suas lápides aqui e construções que são realmente muito bonitas. Mas é um local de respeito, então a gente vai falar baixinho e conhecer um pouquinho aqui, mostrar para vocês.
cemitério, fomos conhecer a famosa livraria El Ateneu, que é considerada uma das livrarias mais bonitas do mundo e faz sentido. Ela funciona dentro de um antigo teatro inaugurado em 1919. Ficamos impressionados com a beleza do lugar e vale muito a pena a visita. Realmente é bonito, como falam. É uma livraria a mais diferente que eu já vi na vida, sem dúvida. Chegamos na famosa Puente de la Mujer, no bairro Porto Madeiro. A vibe aqui é bem gostosinha, tem muitos restaurantes, tem muita gente caminhando, passeando, um lugar bem descontraído. Pessoal, paramos aqui para tomar um Aperol. Aqui é muito Sunset Vibes. Muito legal o final de tarde aqui. Podem vir, vocês vão amar. A gente adorou. Muito gostoso. Todos os barzinhos têm música, uma galera bem tranquila. Muito bom. E finalizamos o nosso dia no Uptown Bar, um bar temático inspirado no metrô de Nova York. E eles levaram isso muito a sério. Você literalmente entra como se estivesse descendo para o metrô. Escadas, placas, iluminação, tudo te transporta. E lá dentro, vagões de metrô recriados, portas, barras e até um climinha urbano. Música e iluminação em estilo Nova York. E drinks maravilhosos. Vale a pena para quem é jovem e quer curtir a noite. E o nosso último dia em Buenos Aires começou com um passeio bem pouco tradicional. Chegamos a Campanópolis, uma aldeia medieval em Buenos Aires. Campanópolis é uma cidade cenográfica feita com materiais reciclados, pedaços de demolições, ferragens, portas antigas, trilhos de trem, tudo reaproveitado. O resultado? Um lugar que parece uma mistura de vila medieval europeia, castelo de conto de fadas e cenário meio abandonado e meio mágico. A gente finalizou agora o passeio com guia e nós vamos passar algumas informações para vocês. Campanópolis é uma vila medieval ao ladinho de Buenos Aires, fica a mais ou menos 50 minutos de Buenos Aires e vale muito a pena a visita. Porque assim, é uma obra de arte, tá, em forma de construção. Eu lembrei bastante de Alice no País das Maravilhas quando entrei aqui, porque a gente observa as construções sem sentido, mas elas fazem sentido na cabeça de quem criou. Né, que foi esse empresário que comprou muitas coisas de ferro velho, juntou muitas coisas aqui, né, que tinham sentido na cabeça dele e que para as outras pessoas já não tinham mais valor. O mais bacana do passeio é porque você chega aqui já com a expectativa alta, mas você consegue superar elas, né, principalmente fazendo o passeio com guia, que é um guia que tem no local, está incluso no ingresso. Então você chega aqui e simplesmente pega o horário do seu guia, escolhe a língua portuguesa, né, ou espanhola e vai curtir a história do local, que é muito rica. O mais interessante de tudo é que este terreno foi tomado do dono pelo governo para ser um lixão, onde eles iam colocar os depósitos, o lixo mesmo proveniente da construção do aeroporto Ezeiza. E ele entrou na justiça e brigou para conseguir de volta o terreno, né? Só que logo nesse período ele descobriu um câncer já bem avançado e deram para ele 5 anos de vida.
Então ele se dedicou nesses 5 anos, né, a construir isso aqui que era o sonho dele. Então ele desenhava e entregava para os arquitetos, para os engenheiros, enfim, né? Acho que nem tinha engenheiro, mas na verdade para os construtores fazerem as obras. E o mais interessante de tudo é que isso motivou tanto ele que ele conseguiu viver 21 anos depois do diagnóstico, que é muito interessante também, que mostra que a vontade de viver ajuda muito nesses casos, né? E ele é filho de imigrantes italianos, então muita coisa que remete à Itália, remete a coisas da Europa. Ele comprou muito material velho em leilões, só que tudo aqui é muito bonito, nada tem ar de coisa velha, de coisa abandonada, muito pelo contrário, é tudo muito harmonioso, muito bonito, vale muito a pena a visita. Outra coisa, gente, para chegar aqui, tá? Nós viemos de Uber, mas nós somos experientes em termos de viagem, né? Então a gente encara algumas viagens sozinho. Mas o local é um pouco afastado, sim. A gente demorou 50 minutos para chegar de Uber aqui. Então, se você não tem experiência, né, ou sente um pouco de medo, é normal, né? Tem várias agências de turismo fazendo esse passeio, né? E você consegue vir com eles e voltar e aproveitar o passeio com bastante tranquilidade e segurança. Vir de Uber foi muito simples, muito tranquilo, mas a gente não recomenda que você venha sozinho, por exemplo, de metrô, de ônibus, porque a região é uma região muito perigosa, é uma região bem mais afastada, com assim, um nível socioeconômico bem baixo. Então, todos os Ubers que a gente pegou e que a gente comentou que estava vindo para cá, comentaram que era um local muito perigoso. Então, a gente recomenda que ou venham de Uber, que eles vão te deixar aqui na porta e aí é tudo tranquilo, ou façam esse passeio com alguma agência de turismo, né? Mas não economizem muito para vir de metrô e ônibus, que pode sair caro essa economia. Ou venha por conta própria, porque a gente é brasileiro e a gente é formado nisso. Saindo da aldeia, fomos para os 2 últimos pontos importantes que faltavam no nosso roteiro. Chegamos no Caminito, o cantinho mais famoso de Buenos Aires, mais conhecido e mais famoso. Aqui vocês vão encontrar várias opções de restaurantes para almoçar. Poderão tirar a famosa foto no Caminito. E também, pelo que a gente percebeu, é o melhor lugar para comprar lembrancinhas e souvenirs aqui, com o melhor preço. Aqui no Caminito vocês vão encontrar vários restaurantes, vários bares, é um ambiente bem animado, tem gente dançando tango na rua, vocês vão poder tirar muitas fotos bonitas com as casinhas coloridas e também tem muitas galerias, né, com muitas lojinhas de presentes, souvenirs. Então se você quer comprar alguma coisa para levar, a gente acredita que aqui seja a melhor opção. E para fechar a nossa viagem por Buenos Aires com chave de ouro, a nossa última parada foi no mercado de San Telmo, um mercado histórico de 1897 no bairro San Telmo, que mistura gastronomia, antiguidades e cultura local. É um tipo mercado raiz com muita personalidade. E o que você vai comer por lá? Aqui é um perigo para quem ama comida prática e gostosa, pois há empanadas artesanais, parrilha, sanduíches e choripã, vinhos argentinos, doces e sobremesas locais. E se você gostou da nossa viagem, já se inscreve no nosso canal, porque aqui tem sempre conteúdos e dicas maravilhosas para você viajar também. Até mais!